Comecei a gravação, tá? Bom, Marcos, como é que vai ser o jogo? Você quer cumprimentar o pessoal ou como é que vai ser a ordem? Olha, já que você já adiantou, por que não cumprimentar a todos? E, nossa, casa cheia, mais de 100 pessoas, 104 pessoas nesse instante. Então, é uma alegria a gente estar se reencontrando nessa nossa jornada pelas novas competências. Eu acho que é uma alegria ter você, Dulce, também aqui, né? E que a gente possa tirar o melhor proveito, né? Aí de tudo que você tem para trazer para a gente, que essa noite seja mais uma noite memorável, como tem sido, né, até agora, esse nosso mergulho aqui nas competências. Então, convido a todos aqui para que a gente tenha um excelente momento juntos, né? E eu sempre reforço toda vez que posso, né, que juntos somos muito mais fortes, juntos somos a verdadeira ICF que a gente quer ser, né? Que a gente merece ser. Então, bem-vinda e que tenhamos todos uma boa noite aqui contigo. Bom, Obrigada. eu queria passar rapidamente a primeira palavra, tá? Para quem for solicitar CCU, o e-mail, como a gente tem alguns novos também, né? Então, o e-mail para solicitar o CCU é apoio.gestão@icf, né? Brasil.org, ok? E depois eu boto no chat também, tá? Mas a primeira palavra é combinado, ok? Bom, e ao final, como sempre, eu passo a segunda palavra. Rapidamente, para quem não sabe o que é CCU, é um certificado que na ICF ela vale horas de educação continuada para renovação de credencial e coisas afins assim, tá? Bom, e aí, rapidamente, estou voltando, pessoal, eu tenho o prazer de reconectar com a Dulce, né? E, assim, eu não tive a oportunidade de conviver muito tempo com ela no Brasil, e logo depois, né, já foi sequestrada, né, expatriada, né, para Portugal, e tá ali. Mas é um longe que é perto, porque o coração dela é bem brasileiro, tá, gente? Bom, e aí nós temos o prazer, então, de contar com ela, e ela está num sacrifício muito grande, fuso horário, gente, e Uhum. conosco essa hora. Nós temos, então, assim, uma honra de estar com ela, falando num tema extremamente relevante, que se eu fosse dizer se tem uma competência mãe, talvez a de contratação fosse a principal dentro da ICF, que dá base e sustentação para todos os demais, não porque seja mais importante, mas porque ela é estrutural, né? Então, Dulce, muito bem-vinda, viu? E a palavra é sua. Muito obrigada. Eu vou pedir, Wang, para você acessar aí a parte do compartilhar tela, Ah, para eu sim, perdão. poder entrar na apresentação, que nós teremos Já está, tá? atuações coadjuvantes muito interessantes, as meninas do capítulo Mato Grosso do Sul, Uhum. Mato Grosso. né? Nome e sobrenome, para ficar tudo bonito. Porque temos o capítulo Mato Grosso e temos o capítulo Mato Grosso do Sul. Conseguem ver o PowerPoint? Todos Sim, conseguem ver? ok. Ok. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma competência mega blaster importante. Deixa eu subir isso aqui para cá, para eu poder visualizar o rostinho de vocês e não atrapalhar. Muito bem. Eu quero primeiro, de bate-pronto, agradecer pelo convite, por vocês terem pensado no meu nome, principalmente porque nesse momento eu estou vivendo em Portugal. Eu vim para cá para fazer o meu doutorado, para ajudar o meu neto na carreira dele, que ele joga bola desde os 5 anos. Nesse momento ele está com 18 anos completos e realizando um dos maiores sonhos profissionais dele, que é jogar num clube de Portugal. E daqui, né, se Deus quiser, ele ir para outros países da Europa. Bom, então quero agradecer, porque quando a gente pensa no nome de alguém, e esse alguém, de alguma forma, é lembrado no mundo interno de um outro eu, isso é um presente. Isso significa que a construção que a gente vem fazendo, da maior marca que a gente recebe na nossa vida, que é o nosso nome,
tem sido bem construída. Então, eu agradeço imenso ao Wang, ao Marcos, ao Borges, que disseram, sim, esse nome pode ser interessante. Bom, como nós vamos trabalhar com estabelecer e manter acordos, é muito natural que a gente, então, nesses 90 minutos, que já não são mais 90, já são em torno de 80, a gente tem, então, uma agenda, um trailer do que a gente vai viver nesse tempo. Então, eu vou pedir para as meninas do capítulo Mato Grosso do Sul, que nós ensaiamos bonitinho, fazerem aquilo que nós combinamos na semana passada e hoje à tarde. Regina, Ana e Patrícia. Quem pega a palavra? Isso, eu pego. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar com vocês, né, fazendo essa representação aqui, o capítulo MS, juntamente com a Dulce. Então, nossa agenda será, primeiro, pausa, depois, os 6 temas centrais do novo modelo de competências da ICF 2021. 3, estabelecer e manter acordos. O que de fato mudou? Bom, dando continuidade aqui, eu, Patrícia, também do Mato Grosso do Sul, interagindo com a ICF Brasil, capítulo regional MS, Mato Grosso do Sul, bloco de perguntas, tira dúvidas, e articulando com a competência 3. Vamos lá. No 7º momento, nós teremos aí pensando cumprido, a porta dos fundos e os agradecimentos finais. Muito bem, tudo bem ensaiado. Eu é que esbarrei aqui na tecla e aí viajou um pouco a apresentação e eu consegui recapturá-la. Eu vou pedir para que vocês, nesse momento, né, já que a gente vai iniciar pela pausa, para que a gente possa se conectar enquanto corpo e alma, que vocês elejam um desses 3 lugares: o mar, o rio ou um lago. Vou pedir também para que vocês levem no imaginário de vocês, no mundo interno, 2 cadeiras, pelo menos 2, para um desses 3 lugares. Quem se sentir mais confortável no mar, que leve a cadeira para a beira do mar. Quem se sentir mais confortável no rio, que leve a cadeira para a beira do rio. E quem se sentir mais confortável no lago, que leve a cadeira para a beira do lago. Vou pedir que vocês fechem os olhos, quando estiverem prontos, ou então, se não desejarem fechar os olhos, porque podem ficar tontos, podem ficar com os olhos abertos, mas elejam um ponto fixo, para que vocês possam se concentrar com uma pausa que nós vamos vivenciar. Peço que vocês façam como a gente fala para as crianças, que vocês possam cheirar uma flor e apagar a vela do bolo do aniversário. Então vamos inspirar e depois soltar o ar pela boca. Sentado nessa cadeira, sentindo a brisa, seja no rio, no mar ou no lago, antes de começar a servir o grande outro, lembre-se que você tem um contrato, um acordo a cumprir com você mesmo, de ser a melhor pessoa e o melhor coach que você puder. Nesse espaço, você irá sentir, pensar, para logo agir com o seu melhor. Agora, seu maior desafio é alinhar-se com o seu propósito neste mundo. Estamos vivendo e testemunhando algo inédito no planeta inteiro. Dê graças por estar vivo. Agradeça a vida por ser um ponto de luz nesse mundo, através do processo de educação, favorecendo o desenvolvimento humano, seja pessoal ou profissional. Mas lembre-se, o grande outro não é você. Ele é outra pessoa. Ele é outro eu, diferente de você, com seus vínculos internos,
histórias e projeções próprias. Esvazie sua xícara mental para você poder recebê-lo. Entrar na atmosfera desse ser de maneira imparcial. Entre com o olhar curioso de uma criança que está diante do novo, ávida para aprender. Nesta outra cadeira, sentará o grande outro, que pode ser um indivíduo, um grupo ou até mesmo uma equipe. Prepare-se para você agir na segunda pessoa do singular dos pronomes pessoais do caso reto, o tu. Neste momento, tu és um espelho que refletirá o presente e o futuro desse ser, devolvendo o sentir, pensar e o agir dele de forma literal. Sinta a brisa no seu rosto. Você está na beira do mar, ou do rio, ou do lago. É inverno no Brasil, verão em Portugal. Agradeça mais uma vez, pois nossa profissão é a melhor do mundo. O que nós fazemos, ganhamos para aprender. Ganhamos para aprender. Vamos voltando aos poucos, deixando a cadeira no lugar, para quando quisermos voltar, seja para o rio, para o lago ou para o mar. E vamos voltando aos poucos, controlando essa emoção que nos invadiu, autorregulando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para fazermos o nosso melhor. Muito bem, aos pouquinhos, vamos conectando o corpo e a alma. Apesar de não termos pego nenhum trânsito para chegar até aqui, estamos trabalhando de forma virtual há meses, algumas vezes, aos pouquinhos, de forma presencial em alguns lugares. Aqui em Portugal, já se começa a fazer alguns contatos presenciais, mas predominantemente estamos no modelo virtual. Bom, vamos estabelecer e manter acordos. O que mudou? Mas antes da gente falar sobre o que mudou, eu preciso falar com vocês uma coisa importante, que tem muito a ver com o que mudou. Nós estamos diante de um novo modelo de competências ICF que vai vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, de primeira, o que mudou é que temos 6 novos temas centrais. Olha que interessante. Desde 2017, vários coaches associados à ICF e coaches não associados se reuniram para pensarmos novamente sobre as competências, porque elas já foram pensadas em 2001 inicialmente, para ser como se fosse uma régua de funcionamento padrão. Não esquenta ali no coisa. Eu vou pedir para desligarem o microfone, meus queridos, porque eu agora não vejo vocês, eu estou só vendo o PowerPoint. Wang, se você puder fazer essa mágica de colocar as pessoas no mute, eu te agradeço. Obrigada. Fica comigo, juntinho. Não solta, não. A gente vai viver uma viagem muito intensa, para mim até 1h da manhã e para vocês até às 8h30. Aliás, até às 9h, porque começou aí às 19h30. Então vamos lá, 6 temas centrais do novo modelo. O primeiro tema não mudou, continua sendo a importância dos padrões éticos. Temos um segundo tema
que mudou um bocadinho. E esse tema tem a ver com a competência de hoje, que é a competência 3, porém, é o segundo tema dos 6 temas centrais, que é uma expansão do acordo, onde a gente vai incluir a organização e as outras partes. Vamos ter um acordo para todo o processo e para cada sessão. Já falaremos disso. Vamos primeiro fazer o voo dos 30 mil pés, depois a gente chega lá na formiguinha. O terceiro tema central é o enfoque na colaboração mútua. Coach e clientes são responsáveis. Vamos pensar na química. Para a gente ter água, a gente precisa de H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se não tiver 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, não há água. Então, não há um processo de coaching fluídico. Eu preciso de um coach, de um cliente, que recebe o nome de coach, para que a gente tenha o tal do Shazam, para que, de fato, uma nova habilidade possa ser criada, empoderada, ressignificada ou até mesmo aprendida. O quarto tema central é um desenvolvimento pessoal do coach e uma prática reflexiva. Estamos falando de supervisão, de uma visão super, de ver o processo de coaching como se fosse vários fios de um grande sistema. O quinto tema central é a integração do contexto e da cultura. Precisamos explorar e indagar as influências socioculturais. Estamos numa associação internacional. Se falamos inglês ou espanhol, podemos atender qualquer cliente do mundo. Então, é muito importante olharmos para essa quinta possibilidade, essa quinta realidade, que é um tema central, com muito carinho. E um dos temas que eu mais amei, que se chegou a essa conclusão, foi dividir o ser do coach e o fazer do coach. Sendo que no ser do coach temos a competência 1 e 2, demonstrar uma prática ética e demonstrar uma atitude de coaching, uma forma de pensar específica da nossa categoria profissional. E o fazer do coach, que inclui, de primeira, estabelecer e manter o acordo, cultivar a confiança e a segurança, manter a presença, escutar ativamente, a criação de consciência e facilitar o crescimento do cliente. Então, esses 6 temas centrais são mega blaster importantes. Tá bom, mas Dulce, você vai falar hoje de estabelecer e manter acordos. E aí essa competência que agora vem no novo modelo, como competência 3, ela não vai se manifestar corretamente se as competências 1 e 2 do bloco do ser não forem devidamente apresentadas e demonstradas em atitudes. Ai, Dulce, fala de novo. Vou falar. O ser do coach é demonstrar uma prática ética. Então, eu preciso, logo no início das regras do jogo, dizer o que é coaching, o que não é coaching, o que é mentoring, o que é consultoria, para que o cliente possa saber o que, de fato, ele está comprando, ele está contratando. Porque ele pode saber comprar coaching, como ele pode não saber. Pode estar comprando porque ouviu dizer que funciona e que é bom. Mas o que será que é isso? Então, must have. Tem que ter essa conversa. Nem que seja uma reunião de número 0. Eu tenho que explicar muito direitinho, nos mínimos detalhes. É a nossa primeira competência. Deixar claro aquilo que o cliente está contratando, o que ele está comprando. Coaching não é terapia.
não é consultoria, não é mentoring. Então, o que é? Explicamos o que é coaching. Podemos até começar com o que não é, mas podemos e precisamos explicar o que é. Além de explicarmos, precisamos demonstrar essa atitude. Essa atitude coaching é uma competência inédita que vocês viram no mês passado com a nossa maestra Eliana Dutra, onde precisamos ter uma postura aberta, flexível, sem julgamentos. Quem é você na fila do pão para julgar alguém? Quem é você para dizer que o seu modelo mental é melhor do que o do outro? Não, você é um coach. Então você olha o modelo mental como se fosse um idioma existencial que você vai correr o bom risco de aprender a falar. Esse é o pensamento de um coach que quer fazer coaching nesta nova competência. Demonstrar essa atitude. Tá bom, Dulce, mas você vai falar de estabelecer e manter o acordo. Então, se o 1 e o 2 não foi feito bonitinho, os tijolinhos não vão ficar bem organizados. Eles podem cair todinhos. Igual aquelas latinhas que a gente vê empilhadas no supermercado e que às vezes o sobrinho, o neto ou o filho da gente empurra com o dedinho e cai tudo. E você não sabe onde enfiar a cara. A competência 3 não se manifesta corretamente se as competências 1 e 2 do bloco do ser não foram devidamente apresentadas e demonstradas em atitudes. Tá bom. Mas o que de fato mudou? Arebaba tiquetique. Bom, mudou a expansão do acordo. Incluir a organização e as outras partes envolvidas no processo. Mas, Dulce, que partes serão essas? Podem ser várias partes. Pode ser os stakeholders, por exemplo, os investidores, os acionistas, os donos da própria empresa. Podem querer saber aonde o dinheiro deles está indo, aonde a verba está sendo investida. Pode ser o próprio líder, a própria diretoria daquele departamento. Enfim, o nosso compromisso não é apenas com o cliente. Nós precisamos também incluir a organização e as outras partes do processo, que podem ser essas que eu acabei de falar. Acionistas, investidores, proprietários, o diretor departamental, que pode ser que ele seja o grande patrocinador desses projetos, desses processos de coaching. E o que mais que mudou, Dulce? Temos um acordo para toda a sessão. Se são 10 sessões, a cada sessão você faz um acordo. E também um acordo para todo o processo. Tá. Então, essas foram as duas coisas que mudaram na nova competência, que agora tem o lugar de número 3. Ok. Antes de nós entrarmos na questão do bloco das perguntas, eu comentei logo no início que eu ia falar da Ana, a nossa querida Ana Pilopas. A Ana me deu um presente de bandeja, que eu quero agradecer ela de bate-pronto aqui, com testemunhas, o presente que ela nos deu na revista Coaching Brasil, edição 87. Mas antes da gente falar desse um outro olhar que a Ana nos deu, e que para mim é um presente, nós vamos falar também de recursos que nós podemos acionar para que a gente possa construir um acordo, um contrato de coaching dentro das premissas da nossa querida associação ICF, que já estudou, através de uma grande pesquisa, o que funciona e o que não funciona
em termos dos itens que devem estar presentes num acordo de coaching. Aí eu vou recorrer lá ao nosso Código de Ética, a seção 1, a responsabilidade com o cliente. Meus queridos, leiam o Código de Ética não só quando vocês se certificam em coach profissional. Isso é Bíblia para nós. Isso tem que estar do nosso lado, porque sempre pode escapar alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Então, está lá logo na seção de número 1. Como um profissional da ICF, eu explico e asseguro de que antes da primeira reunião, os meus clientes ou os patrocinadores de coaching entendam a natureza e o valor e potencial do coaching, a natureza e os limites da confidencialidade, as condições financeiras e qualquer outro termo do contrato de coaching. Segundo item, cria um contrato que explica papéis, responsabilidades e direitos de todas as partes envolvidas, clientes, patrocinadores, antes de começar a fornecer os serviços. Então, a gente está falando de uma sessão 0. Eu posso partilhar com vocês o que eu faço antes do processo começar. Eu levo muito mais tempo nessa preparação antes do processo propriamente dito. Porque o processo propriamente dito também incluímos a tal preparação. Sabe os proclamas do casamento? São os proclamas do coaching. Sabe o contrato pré-nupcial? Para a gente ver se é isso mesmo. É bom a gente conversar com o nosso parceiro se ele vai querer ter filhos. Porque se eu for descobrir isso, depois de casar, que ele não quer ter filhos e eu quero ter filhos, isso pode ser um problema. Então, é bom a gente conversar tudo direitinho antes do jogo começar. E o jogo é apenas uma analogia, onde nós teremos que usar regras claras e bem definidas, bem explicadas, bem desconstruídas, para que quando der algum defeito, lá no meio da página do livro, a gente possa fazer assim, vamos ver o que a gente previu no nosso acordo. E isso não foi previsto. Então, vamos falar sobre isso agora, para que juntos possamos, então, ter transparência e decidir o que precisamos decidir com responsabilidade, com habilidade para responder, com autonomia, com autoridade no sentido de autoria, porque estamos falando de um processo mobilizador que gera autonomia. Ou seja, eu vou ser responsável, terei responsabilidade, terei habilidade para responder às adversidades da vida. Vou enfrentar, vou de frente. Faz sentido isso que vocês estão ouvindo? Alguém pode responder, senão eu vou achar que a conexão caiu. Faz todo sentido, Dulce. Faz sentido. Boa, obrigada, porque senão eu vou pensar que eu estou aqui no limbo com uma conexão que foi derrubada. Obrigada. Fala em nome do grupo. Nesse momento, nós somos uma malta só. Malta no português de Portugal é grupo. Somos a primeira pessoa do plural agora. Somos nós, os coaches. Muito bem. Então, o nosso Código de Ética, seção 1, dá uma cola sideral de como podemos montar um acordo de coaching. É só pensar cumprido. Pensar cumprido é deixar bem claro que partes desse processo terão que ser confidenciais e outras partes serão partilhadas, como, por exemplo, o objetivo eleito, a frequência das sessões, o esforço do coach em desenvolver aquela competência, a sua participação. Isso tudo pode ser dito. Isso tudo deve, inclusive, ser dito para que esse grande patrocinador saiba aonde o dinheiro dele está sendo investido. Tá bom, Dulce.
já entendi que na questão número 1, o código de ética é o nosso grande escudo protetor Colgate. Bom, quem é novinho não vai saber que comercial é isso. Mais ou menos na década de 70, final de 60, tinha uma pasta de dente, que eu acho que ainda existe, o Colgate, e falava que se você usasse o Colgate, você estava protegido contra as cáries. Batia até assim no vidro, escudo de proteção Colgate. Eu fui descobrir que em Portugal fala Colgate. Achei até bonitinho. Colgate. Tá bom. O segundo item que mudou é o presente que a Ana nos dá. Ana Pilopas, que também é uma MCC, ela traz na revista 87, Coaching Brasil, um caso da Coach Maria. Olha que interessante. Estou incomodada frente a um processo de coaching de carreira. O cliente me contratou porque se sente estagnado na empresa atual. Há 6 anos não é promovido, embora receba elogios quanto aos resultados que traz. Nesses anos já respondeu a 4 pessoas diferentes, mas não foi considerado para a posição de gerente quando seus chefes saíram. Estou seguindo as fases do processo de coaching de carreira, mas ele não executa as tarefas. Embora compareça a todas as sessões de coaching e diga que o processo está sendo ótimo para ele, sinto que em breve esgotarei meu repertório de ferramentas e isso me angustia. Olha que interessante. A Ana escreve esse artigo chamado Um Outro Olhar. Eu, quando estava preparando, mais ou menos há uns 15, 20 dias atrás, esse webinar para todos nós, eu que gosto muito de estudar, faço isso desde que me entendo por gente, amo estudar. O conhecimento é uma ferramenta de autorregulação do ser. Então, pelo conhecimento, você consegue desenvolver pensamentos e sentimentos. Ou seja, o conhecimento é terapêutico. Então, o artigo da Ana está na revista 87, como eu falei, onde sai o dossiê da língua portuguesa. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que presente que essa moça me deu. E como foi bem escrito, porque a Ana puxa 3 fios nesse artigo. O contrato de coaching, a partir do relato de Maria, o processo de coaching e as ferramentas utilizadas que a Maria cita, que os coelhos dela estão acabando da cartola e o que ela vai fazer quando acabar. E aí ela ouve esse incômodo que a Maria sente frente ao processo de coaching de carreira. Ela diz que o cliente a contratou, no caso a Maria, porque se sente estagnado na empresa atual. Mas, como ela está seguindo as fases do processo de coaching de carreira, possivelmente ela não está conseguindo ver o outro fio do sistema. Só que a Ana não diz isso. Ela faz como uma boa supervisora, dando a visão super, colocando 3 fios na mesa e convidando a Maria a explorar. E aí, olha que interessante, gente. A Maria começa a perceber que ela precisa identificar qual o objetivo do processo de coaching para o cliente. O que ele espera alcançar no final do trabalho. Ou seja, eu preciso identificar com o meu cliente qual é o objetivo que ele quer para todo o processo. Porque contratos de coaching são dinâmicos. Eles podem ser mudados ao longo do processo. Eles podem ser recontratados. Eles devem ser reconectados. A parte ela é igual ao todo, se a gente for pensar mais comprido ainda e tentar incluir a física quântica. Conectar o contrato da sessão ao contrato geral do processo de coaching. A gente sabe
ou se a gente não sabe, a gente fica sabendo, que quando a gente faz um coaching de carreira, é muito comum a gente ter um processo de coaching de carreira com etapas pré-estabelecidas. E isso, às vezes, pode nos atrapalhar. Então, é como se fosse assim, vamos deixar um bocadinho isso aqui de lado, para a gente voltar a pensar comprido, sempre naquele voo panorâmico e o olhar da formiguinha. O voo panorâmico e o olhar da formiguinha. Essa metáfora não é minha. Essa metáfora é de uma querida especialista em coaching de grupos e equipes, uma canadense que eu admiro, chamada Jennifer Britton, que eu tive o privilégio de estudar. Ou seja, temos que ter o olhar do voo de 30 mil pés, como se a gente estivesse numa aeronave, olhando lá para baixo, e também ter o olhar da formiguinha, aquela formiguinha que está levando a folhinha lá no seu ombro. Então, quando a Ana traz esse caso da Maria, ela me traz a medida certa para eu dizer para vocês, procurem ter acesso à edição 87, para olhar nos mínimos detalhes esse artigo chamado Um Outro Olhar. Justamente porque a Ana traz uma nova perspectiva de uma situação-problema. E faz ainda a Maria perceber que as ferramentas de coaching têm um papel, se eu for pegar a Gestalt figura fundo, como um papel secundário. A maior ferramenta, a maior flecha, somos nós, os coaches, as nossas competências, que são mega blaster ferramentas. Escutar ativamente, escutar o que foi dito, o que não foi dito, o que está nas entrelinhas, o que está sufocado porque está lá nas águas do não saber, o que está lá quase no meio da língua, para a ponta da língua, que está lá no mundo interno, os interditos. Ai, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Ai, se eu falar, será que vai estar certo? Será que vai estar errado? Isso são os interditos. A Ana traz isso para nós no relato da Maria, onde ela dá um exemplo, que é o número certo de um acordo para toda a sessão e para todo o processo de coaching. Estão comigo? Sim. Sim ou não? Sim, estamos aqui. Sim. Vamos em frente. Bonitinho. Muito bom. O grupo do Voz, que está falando em nome do Nós. Daqui a pouco vira aula de português. Então tá. E aí eu vou convidar as minhas parceiras de trabalho, que são as meninas do capítulo regional Mato Grosso do Sul, que trouxeram algumas perguntas em cima da realidade do capítulo delas, por elas estarem se debruçando nessa competência. E aí eu vou pedir, acho que é a Regina, a primeira, que leia aquela primeira pergunta para que a gente possa, então, trabalhar junto com o que a gente preparou previamente e que vocês possam também, através do chat, ir cocriando junto conosco em termos daquela pergunta que ainda está no mundo das ideias e que, na medida que vocês forem ouvindo, pensando, sentindo, possam parir a sua própria pergunta para que eu possa, com toda a minha atenção, carinho, conseguir responder. Se eu não conseguir, eu vou estudar e vou responder sempre a você. Eu nunca deixo um fio solto. Eu sempre vou procurar conectar para fazer o Shazam. Regina, a palavra é sua. Honrada aí com as meninas e parceiras, duas coisas maravilhosas, então vamos em frente. Utilizando esse nós que você trouxe e sendo a voz do grupo neste momento, como é que nós sabemos que fechamos a contratação da sessão? Pergunta de prova é essa.
Mas como nós estamos trabalhando em cima da competência estabelecer e manter acordos, eu vou pedir para que você desconstrua para mim o que você está chamando de contratação da sessão, para eu ficar no mesmo entendimento que você. Fala um bocadinho mais para mim. O que você está chamando de fechamos a contratação da sessão? Como o objetivo do coaching é a cada sessão, como é que eu sei que eu estou realmente alinhada dentro de todos esses parâmetros que a ICF me pede? Então vamos lá, vamos começar respondendo no singular e depois no plural. Como é que eu sei e como é que nós podemos saber enquanto coach e coachee? Porque lembra, nós estamos numa parceria. Não é interessante só um eu saber. O nosso desafio é o tempo todo transformar a primeira pessoa do singular em primeira pessoa do plural. Então, quando você é coach, tem ciência que há um acordo para todo o processo de coaching e um acordo para toda sessão. Bom, se eu for responder isso, se fosse uma pergunta de prova, eu diria assim, olha, quando o cliente ele diz de forma desconstruída o que ele quer levar da sessão, está específico, está observável, é relevante para ele, e aquilo que ele quer desenvolver cabe dentro de um processo de coaching. Mas mais do que isso, Regina, quando você tem uma postura o tempo todo de procurar clarificar, de procurar entender o significado das coisas, não para o seu mundo interno, mas para aquela trama desse grande outro, como ele significa, como ele enxerga a realidade externa a partir da sua realidade interna, e você o ouve, você tem mais do que notícias de que essa contratação foi ocorrida, ela aconteceu. Na verdade, eu só não gosto de usar a palavra fechada, porque em coaching, e até mesmo na vida, nada é fechado. Tudo é aberto, tudo pode ser revisto, tudo pode ser renegociado, tudo pode ser pensado, principalmente se a gente está num processo de desenvolvimento e aprendizado. E aí a gente desconstrói o tempo todo na sessão. A gente vai pedir para que ele possa nos dizer quais são os pensamentos que vêm no mundo interno dele quando ele fala sobre isso. Quais são os sentimentos. A gente vai explorar, 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 até que aquilo que parece ser significante tenha significado. Sempre para a primeira pessoa do plural, que é o nós. E o nós é o coach e o coachee. Tá. Então, a gente sabe que fechou a contratação da sessão quando nós temos ciência que há um acordo para todo o processo de coaching e que também haverá um acordo para cada sessão. Tá certo. E aí a gente começa a pensar, tá, quais são, então, os termos que um acordo de coaching deve ter? O que há no contrato, além da taxa? Bom, no contrato tem que haver a logística, o quanto vai ser cobrado, o calendário, a participação dos terceiros, que aí nós estamos falando aí dos stakeholders, nós estamos falando da definição de termos, explicar o que é coaching, o que não é coaching. Nós estamos falando das responsabilidades do coach, das responsabilidades do cliente, o que se oferece, o que não se oferece, do meu método do trabalho. Tem coach que usa assessment, tem coach que não usa assessment, porque acredita que o melhor assessment é o exemplo do problema. E dá um exemplo do problema. Diz para mim uma situação onde você gostaria de ter acionado essa competência. O que aconteceu? Como aconteceu? Conta para mim.
para que eu possa entender exatamente do que ele está falando. A ponto de eu fazer um balãozinho mental na minha cabeça e aquilo está claro. Como se uma criança de 10 anos entendesse. Se uma criança de 10 anos entendeu, é porque está específico, observável, mensurável, e aí verificamos a relevância e vemos em que tempo isso será realizado. A gente está falando do SMART. Tá certo. Então, Dulce, eu tenho que ver isso tudo. Definir as pautas e um parâmetro concreto numa relação de coaching. Quando a gente faz tudo isso, Regina, que eu acabei de falar, a gente sabe que fechou uma contratação em coaching. Principalmente porque foi explorado. Pensa como se você estivesse trabalhando e investigando como se fosse até um jornalista ou até um químico, fazendo a decantação lá dos elementos químicos. Você pode usar a pipeta para experimentar, mas espera aí, deixa eu ver se realmente eu entendi os fatos e os impactos daquilo que você está me falando. A questão sempre está no sentido de você entender ou não. A gente nunca deve colocar a questão no coach. A questão é sua, você que está sendo a pessoa que vai correr o bom risco de aprender aquele modelo mental como um idioma existencial. Nós vamos esclarecendo cada vez mais as perguntas de acordo com as perguntas seguintes. Agora me parece que ainda é a Regina com a segunda pergunta. Vamos mergulhar mais um bocadinho. Você falou aí dos stakeholders. Como podemos alinhar a expectativa dos stakeholders com a necessidade do coach para que isso não fique em mão dupla? Até mesmo porque eu passei por essa dificuldade esses dias atrás. Estava alinhado, estávamos caminhando, mas ele trouxe num formato e a empresa trouxe em outro. Para mim dizia a mesma coisa, mas lá no meio do caminho, para ele não dizia a mesma coisa, e já havia sido alinhado. Então, como alinhar essa expectativa desses stakeholders? Boa. Vou te falar como é que eu costumo fazer, até em função de ter vivido situações semelhantes à sua. Desde quando eu comecei a fazer o que eu estou chamando de reunião número 0, eu procuro fazer a reunião número 0 como uma sessão de coaching para todos os envolvidos. Então, eu reúno lá os stakeholders, que podem ser o RH, o chefe, o tal diretor departamental, o dono do negócio, como, por exemplo, eu já tive um cliente que foi uma joalheria importante no Brasil. Tá. Essa joalheria importante, os donos são vivos. Então, os donos também foram para essa reunião. E aí, como é que eu fiz nessa reunião 0? Vou te falar como é que a gente faz antes e como é que a gente faz quando tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Tá bom? Então, na reunião 0, antes do processo começar, eu faço uma dinâmica anônima, dou papelzinho para todo mundo e pergunto assim para aqueles que estão no papel de patrocinadores ou stakeholders. O que vocês esperam desse contratão que vocês estão fazendo com um processo de coaching? Vamos imaginar para 30 colaboradores, mais um coach de grupo, mais um coach de equipe, aquela contratação dos sonhos que a gente tanto quer. Muito bem. Eles vão lá escrever nesse papelzinho de forma anônima o que eles esperam deste processo. Qual é a expectativa? Expectativa significa esperar algo de. Tá bom. Mas as pessoas que serão os coaches, os colaboradores, eles também fazem parte dessa reunião. E eles também vão escrever o que eles esperam do processo de coaching e qual é a necessidade que eles identificam dentro da realidade interna deles. E também de forma anônima. E aí a gente troca os papéis.
Geralmente, essa reunião 0, ela dura meio-dia. E essa reunião, para mim, é uma das mais importantes do meu processo de coaching. Porque ali eu vou correr o bom risco de evitar possíveis dragões de 7 cabeças lá no meio do caminho. Porque a gente vai ter muito claro as expectativas de todos envolvidos no processo. E é claro que essas expectativas vão estar ipsiliter desconstruídas, e sempre desconstruídas usando a nova tipologia do novo bloco, do fazer. Então, eu vou olhar para o ser, sim, mas vou olhar mais do que nunca nesse momento para o fazer. O que a pessoa faz que você chama uma equipe mais assertiva? O que a pessoa faz que você chama que é um líder, que sabe influenciar os liderados? O que a pessoa faz? Ou seja, eu vou o tempo todo olhar para o comportamento, para a atitude, para a ação visível, observável, mensurável, para todo mundo falar o mesmo idioma. Então, nessa sessão 0, a gente faz todo esse trabalho e registra tudo no acordo. Mas, Dulce, é um trabalhão dos infernos. Não é, não. Se você está fazendo isso sabendo por que está fazendo, é escudo de proteção, colgate para você. O que você está fazendo, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Eu ia falar que você está fazendo o seu PSB. Depois eu digo para vocês em off o que é PSB, porque é uma maneira de você proteger a sua potim-potim, para você não ficar vulnerável ao dragão de 7 cabeças. Então tá, fica comigo. Tá juntinho? Então vamos lá, tá juntinho. E, Dulce, não fiz isso na sessão 0. Caramba, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Troca-se. A gente faz o que a gente vê lá nas novelas. Para tudo. Para a gravação. Volta. Vamos conversar sobre isso. Para tudo. Vamos conversar. Conversa significa versão com o outro. Vamos ver a versão que você tem disso. Vamos ver a versão que eu tinha entendido disso. E vamos ver qual é a versão atual, original, para que a gente esteja na mesma página. Nós não estamos num fight. Isso não é um embate. Pelo contrário. Isso é uma troca, uma parceria. Isso é H2O para virar água. Então, isso é encontro. Isso é sair do meu lugar para entender a lógica do outro. O nome disso é descentrar. Eu esvazio a minha capacidade de perceber a realidade externa a partir da minha realidade interna para eu olhar o fenômeno com o olho do outro. Não interessa se eu concordo ou não concordo. Sabe, concorda com grossa, fina, corda fina ou grossa, não interessa. O que interessa é olhar com a lente do outro. Porque lembra, quem sou eu na fila do pão para achar que o que eu acho é melhor para o outro? A gente não é mãe nem pai. Mãe é que faz isso. Acha que sabe o que é melhor para o outro. A gente é coach. A gente vai olhar com o olho do outro. Vai procurar entender essa trama desse sujeito objetivo e subjetivo que está inserido numa variável sociocultural atravessado por uma realidade interna, que é orgânica, afetiva, cognitiva, social e transcendental. E eu digo social porque a gente leva o social dentro da gente. Quando um cliente vai para a sessão de coaching, ele não vai sozinho. Ele leva o chefe, ele leva o arqui-inimigo dele lá do trabalho, o cara lá que enche o saco dele, que é o rótulo ambulante, que ele já nem mais vê a pessoa, que ele só vê o rótulo. Então, é importante, nesse momento, a gente ter a coragem, ou seja, dar cor ao nosso agir, de olhar para o fenômeno e dizer, olha, eu tinha entendido esquerdo, vamos então conversar para eu entender direito e todo mundo ficar na mesma página. Não é nenhum pecado você mostrar que entendeu esquerdo e não entendeu direito. O pecado é você saber que entendeu esquerdo e não entendeu direito e continuar andando no entendimento do esquerdo.
Esse é o maior pecado. E é o maior pecado no sentido de que você não promoveu junto com o outro aquilo que ele gostaria de encontrar. É nesse sentido. Mas no início, a gente comete esses pecados. Eu já cometi, todos os nossos colegas cometeram, Regina. Não há um que consiga começar qualquer processo de desenvolvimento humano na sua estreia de forma perfeita. Não faz. Se está falando isso, é boboca, porque não faz. E o grande barato é a gente poder aprender com os nossos erros, os nossos fracassos, entre aspas. Porque esses fracassos são lições de aprendizagem maravilhosas. Eu já tive a oportunidade, porque dentro da minha formação profissional, eu não sou só coach, eu desempenho outros papéis. Eu diria, inclusive, que antes de ser coach, psicóloga, psicopedagoga, eu sou uma legítima educadora existencialista do ponto de vista estrutural, que eu falo a linguagem de coach quando me contratam como coach, que eu falo a linguagem como psicóloga, porque eu não deixei de ser psicóloga, que eu falo a linguagem como psicopedagoga, quando uma mãe me contrata para uma criança que tem problemas de aprendizagem, que na maioria das vezes são de ensinagem, não são nem de aprendizagem. Para que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender, de uma vez por todas, que a gente está num processo de desenvolvimento humano de via dupla. Não é só o outro que vai aprender uma competência nova ou empoderar. Você também vai aprender a lidar com aquele modelo mental inédito. Então, num congresso de psicopedagogia, eu levei todos os fracassos que eu tinha tido no início da minha carreira. Esse era o tema da minha palestra. E aí, a minha palestra lotou, porque nem todo mundo gosta de falar daquilo que não deu certo. Mas o que não deu certo também é importante a gente saber, para a gente não cair no mesmo erro. Por isso é que eu acho muito interessante a ICF nos entregar exatamente da forma que ela prega, tudo de forma desconstruída. Se você estudar com afinco essa seção 1 do nosso Código de Ética, todas as 4 sessões, mas principalmente a sessão 1, você vai fazer um acordo de coaching brilhante. E mais ainda, executar exatamente aquilo que você se comprometeu a fazer. Vai ser brilhante ao quadrado. Gratidão. Respondi ou enrolei? Super, super respondido. Gratidão. Então a gente conversa. E aí vamos ainda para o bloco de perguntas. Agora me parece que é Patrícia, porque a gente estudou, a gente ensaiou direitinho. E aí, a Patrícia me pergunta o quê? Vamos lá, Patrícia. Eu sei até uma pergunta complementar à segunda pergunta. Quando for feita a contratação com a presença dos stakeholders, ou seja, gestor imediato, recursos humanos, o coach presente, e acontece logo em seguida ao processo líder, tá? O coach liga para reabastecer algo que ele esqueceu. Desculpa, o líder direto, ele liga para você, isso é uma situação, um case verdadeiro, tá? De uma das pessoas da equipe aqui do Mato Grosso do Sul. Como lidar com essa situação? Então, já foi acordado em reunião conjunta e depois esse líder entra em contato com você e traz uma outra informação. O que fazer? Boa. Eu sei que quando nós conversamos sobre isso, eu fiz vocês pensarem e vocês já sabem até a resposta. Quando a gente está iniciando, a gente fica assim, infeliz, desgraçado, vai perguntar isso agora, o que eu faço? Ai, meu Deus do céu! Mas a gente sabe que não é assim. Todas as pessoas têm o direito de esquecer alguma coisa. Isso é humano. Se isso é possível acontecer conosco, também é possível acontecer com qualquer mortal. Então, se a gente for responder como se fosse lá a prova da ICF, lá, aquela prova QA, né?
CKA ou CKA? CKA, pois é, vamos ouvir, vamos desconstruir esse algo que esse líder esqueceu. Se realmente não tiver sido contemplado, nós vamos incluir esse algo no acordo. É importante deixar claro, logo na reunião 0, Patrícia, que esse tipo de ação pode ocorrer. Nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Então é importante a gente dizer, olha, gente, pode acontecer que a gente esqueça de colocar algum item. Todo o acordo ele pode ser revisto. O acordo é plástico, ele é flexível, ele não é estático. A gente não está brincando de estátua. O jogo é interativo, ele é dinâmico, ele é o tempo todo, parte igual ao todo igual à parte. Se eu pegar aqui uma gota do oceano, eu tenho o oceano que está para essa uma gota do oceano. Então, nesse sentido, tudo tem a ver com tudo. Então, a gente vai deixar claro nessa reunião que esse tipo de coisa pode acontecer, que isso é humano, isso faz parte, e que a gente tem que estar aberto a essas inclusões. Porque pensa comigo, se foi esquecido, é porque em algum momento isso foi pensado. E se isso foi pensado, se ocupou espaço vital no eu desse líder, ou quem quer que seja, é porque isso, com certeza, é importante para o processo de coaching. Então, é importante a gente olhar as coisas que envolvem o nosso trabalho como grandes significantes. Nada tem um único significado. Sabe aquela história? Ai, tá me ligando por quê? Ai, vai me dar uma boa notícia? Ai, vai me dar uma má notícia? Não, tá me ligando por quê? Tenha no mínimo 3 hipóteses. Tá me ligando para me dizer bom dia? Tá me ligando para dizer que tem uma surpresa para mim? Tá me ligando para dizer alguma coisa que eu preciso fazer que de repente eu não tenha feito? Vamos sempre ampliar essas hipóteses e sempre de forma otimista. Por que a gente vai esperar o pior? Por quê? Por que a gente vai deixar isso sequestrar a cabeça da gente? Eu me lembro que quando eu era psicóloga escolar, antes de ser coach, lá 32 anos atrás, eu me lembro que eu chamava os pais para conversar sobre as crianças. Eu sempre trabalhei com criança autista, surda, cega, com síndrome de Down. Quando eu chamava os pais, eles falavam assim para mim, o que será que ele fez de errado? Eu falei, gente, eu não estou chamando para falar o que ele fez de errado. Eu estou chamando para saber de vocês como é que a gente pode conversar junto sobre o filho de vocês. Ele fica na escola quase 5 horas. É boa parte do dia dele. E a gente não chama as pessoas só para falar coisas difíceis ou da má notícia. A gente chama as pessoas também para falar de coisas boas. A gente tem que começar a instaurar essa cultura dentro da gente, para que a gente atraia também aquilo que a gente está emanando. Se eu emano que uma energia nociva vai me pegar, eu estou confirmando, olha, vem cá me pegar. Porque aí o problema vai lá e te pega mesmo. Se você acredita em energia, em física quântica, isso tem coerência. Olha o que a gente está falando, olha o que a gente está pensando, olha o que a gente está fazendo. Então, quando isso acontecer, a gente faz aquilo que a Ana fez com a Maria, para que ela pudesse perceber isso e fazer com o cliente dela. Maria com o cliente dela. Reconecta ao contrato. Vai lá e volta. Estou participando de um webinar, mas já está no final. Mas eu tenho que ficar até o fim. Ô, bonita, desliga seu microfone, Cristina Stractini, querida. Boa. Sorry. Obrigada, amor. Viu? Eu discriminei auditivamente. Reconheci a fala da querida Cristina Stractini. Boa. Respondi, Patrícia? Respondeu. É o caso, então, de fazer uma outra reunião. Isso que não me deixou tão claro, assim. Eu sei que existe um recontrato, uma flexibilidade, mas refaz, se for necessário, refaz a reunião. Faz uma próxima reunião. A gente pode também deixar previamente acordado, nesse acordo, nesse contrato,
meios de comunicação, como o e-mail, o WhatsApp. Se todos concordarem, nós podemos fazer, então, um novo alinhamento, até de forma escrita, sem precisar envolver todas aquelas pessoas novamente de forma presencial. Isso tudo vai depender da qualidade da conexão que você tem com esse cliente. À medida que você começa a fazer isso, eles mesmos entendem naturalmente que isso pode acontecer. O importante é todo mundo saber em que pé as coisas estão, para que não se corra um risco de um saber até a página 10 do livro, o outro só sabe até a página 7, o outro até a página 6. É importante que você tenha esse cuidado, que todos estão sabendo daquilo que precisam estar sabendo. Acho que ainda é você na pergunta. Patrícia, pergunta 4. Vai, querida. Como eu, coach, explico ao cliente que ele decidirá o tema de cada sessão? É uma situação até mesmo que aconteceu comigo. Ao iniciar, fiz toda a contratação inicial, falei a diferença de coaching para psicoterapia, consultoria e tudo mais. Expliquei o meu papel no processo de coaching para deixar bem claro, alinhado. Mas, ao iniciar os atendimentos com formatação, né, o formato das 5 questões de contrato de cada sessão, formato ICF, a pessoa estranhou. O que fazer para que ela não estranhe? Que logo de início ela entenda o que vai ser feito nas próximas sessões. Gostei disso. É quase como se a gente estivesse falando assim: coach, aprende a ser coach, vai, não me atrapalha. Funciona aí direito, porque senão, como é que vai ser? Bom, a gente sabe que o processo de coaching é um processo muito mobilizador. A gente sabe também que o processo de coaching é um processo de boas perguntas, que vão gerar respostas paridas. Quando eu falo respostas paridas, são boas perguntas, perguntas que nunca foram perguntadas antes. Perguntas que vão inaugurar novas matrizes de pensamento. Quando a gente deixa tudo isso claro, lá na sessão que eu batizei de número 0, a gente vai correndo menos riscos de deixar alguma coisa que se escape. Mas quando acontece isso que você me falou, Patrícia, a gente deve perceber algumas coisas. A primeira delas é verificar se eu realmente estou entendendo esse idioma existencial do meu cliente, essa forma dele pensar, dele falar, se está claro para mim, ou se eu também posso perguntar a mesma coisa de uma forma diferente. Porque existem alguns termos da nossa profissão que, para quem nunca viveu uma experiência de coaching, pode ser diferente. Pode ser assim: nossa, quando ela me pergunta o que você quer levar da sessão até o final? Eu, hein? O que será que essa mulher quer saber? O que será que esse homem quer saber? Bom, como é que a gente vai saber que até o final dessa sessão você conseguiu trabalhar a assertividade, uma vez que você está me dizendo que é isso que você quer trabalhar, porque você apresentou o assessment que a empresa fez, uma outra empresa que contratou, porque às vezes tem isso, né? A empresa contrata o assessment e você é convidado a olhar esse assessment e verificar até o que você vai fazer com aquilo num processo de coaching. Isso pode acontecer. Eu já peguei situações até assim. Eu nem trabalhei com aquele assessment, mas a empresa contratou e gostaria que você, coach, visse o assessment, por exemplo. E aí, por que eu estou te dando esse exemplo? Porque quando você começa a falar aquela pergunta de várias maneiras diferentes, você vai colaborar para que ele corra o bom risco de entender. Então, quando eu pergunto o que você quer levar dessa sessão até o final, isso é de um jeito. Quando eu pergunto como é que você vai saber que conseguiu trabalhar aquilo que você gostaria de levar dessa sessão até o final? Qual vai ser o indicador? Qual vai ser o sinal para você saber? Eu hoje trabalhei isso com a Dulce. Pô, que legal, porque eu levei isso, isso e isso. Então, a gente vai fazendo a história do pensamento cumprido.
Piaget é um teórico da educação que eu amo muito, porque ele fala de 3 formas de raciocínio que um ser humano pode ter. O raciocínio por coticidade, quando o ser humano conta, para que ele possa usar a matemática a serviço daquilo que ele precisa fazer, como se fosse eleger uma saída, por exemplo, de uma situação-problema. O pensamento por compensação. Se eu colocar isso, acontece o quê se eu tirar aquilo? Como se fosse esticar e puxar um elástico. E o pensamento por reversibilidade. Tá? E se fosse de outro jeito, como é que seria? Então, quando a gente começa a pensar nas perguntas de várias maneiras diferentes, você tem aí a possibilidade de colaborar para que você seja entendida. O seu desafio é você aprender o modelo mental, esse idioma existencial do seu cliente. Mas, muitas vezes, ele também aprende com o nosso modelo mental. Isso pode acontecer. Isso é lindo quando acontece. Me lembra até a oração da Gestalt, né? Eu sou eu, você é você. Eu não vim ao mundo para atender as suas necessidades, nem você as minhas. Mas se a gente se encontrar, vai ser lindo. Senão, nada poderemos fazer. Então, o grande desafio é a gente, o tempo todo, relembrar esse cliente que ele é o autor, ele é o piloto dessa jornada. Nós somos o copiloto. Então, nós podemos perguntar aquela pergunta de formas diferentes. Mas, Dulce, como é que eu desenvolvo o baldinho existencial enquanto coach de várias perguntas? Ahá! É a pergunta de 1 milhão de euros. Se você é um coach que fez a sua formação na sua escola certificada ICF e nunca mais fez mais nada, você está frito. Agora, se você é um cara que é associado ao seu capítulo regional da ICF, participa de todos os eventos, você, quando tem uma grana extra, vai nos eventos da ICF Global, você contrata um mentor, ou se puder, mais de um, porque eu sempre recomendo ter no mínimo 3 mentores quando vai fazer a sua aplicação, a sua prova de credenciamento, seja para ACC, ECC ou MCC, principalmente com o mentor, que é aí que você vai correr o bom risco de aprender a fazer aquela pergunta de várias maneiras diferentes. Principalmente se você tiver mentores de escolas de coaching com abordagens filosóficas e epistemológicas diferentes. Aí é que seu balde vai ficar bonito, formoso e cheiroso, com várias maneiras de perguntar. Só que isso custa dinheiro, custa energia, custa tempo, custa dedicação, custa ética, custa isso aqui que a gente está fazendo agora. Vocês não estão vendo novela, vocês estão sentada comigo trabalhando. Eu não estou vendo novela, eu estou sentada aqui trabalhando com vocês. Custa isso. Está disposto a pagar? Se você pagar isso, você vai correr o bom risco de ser o melhor coach que você puder. Mas, olha, você também corre o risco de ser a melhor pessoa que você puder. Olha que coisa boa! Isso vai reverberar na tua família, no teu relacionamento íntimo, nos teus amigos, em toda a gente. Então, olha, por isso que eu escrevi aquele texto. O que fazemos? Ganhamos para aprender. A gente tem uma profissão onde a gente ganha dinheiro e ganha aprendizagem. A gente ganha com a história do outro. A gente ganha vendo como o outro pensa a realidade. Mesmo que eu chegue à conclusão, poxa, eu não faria isso. Não importa, mas a gente ganha. A gente ganha o tempo todo. É bonita essa profissão, né? De desenvolver o próximo. Respondi ou enrolei? Respondido. Então vamos lá, minha querida Ana Batistucci. É a próxima. Isso, boa noite. Bom, Dulce, eu achei que está mais ou menos respondida de acordo com o que você tem falado, mas mesmo assim eu vou fazer, tá? Porque isso daqui foi construído em grupo. Quando questionar o cliente o que ele quer de levar e ele trouxer algo que é subjetivo, como clareza, isso acontece muito, né? Como podemos proceder? Olha que bonito. Nós somos os profissionais da desconstrução. A gente desconstrói o tempo todo. Então, vamos lá.
Hashtag fica a dica. Você pode fazer a mesma pergunta de formas diferentes. Você pode me dar um exemplo do que seria essa clareza que você gostaria de levar da sessão? Se você vem de uma escola cognitivo-comportamental, geralmente você vai ouvir assim: a pessoa que tem clareza faz o que exatamente? Agora, se você vem de uma escola que o modelo é ontológico, você vai ouvir assim: o que significa para você ter clareza? Então, olha só, eu fiz a mesma pergunta de lugares diferentes. Então, é importante você, coach, saber qual é a abordagem filosófica da sua escola, que você se certificou, para você saber por que está perguntando o que está perguntando, para que você não pergunte algo que nem você mesmo acredita. Então, é importante a gente saber qual é a abordagem filosófica e epistemológica da escola que a gente estudou. Eu já conheci muitos alunos que se inscreveram em cursos de coaching e, por não ter nem sabido qual era a filosofia, qual era a abordagem epistemológica, ou seja, não tinha a menor ideia nem do que significa isso, chegou na escola e falou: ih, detestei. E a escola possivelmente é muito boa, mas ele detestou porque provavelmente aquela abordagem filosófica não está consonante com a sua forma de pensar o ser humano, com a sua forma de pensar a vida. Gente, quando eu falo que eu sou uma existencialista de carteirinha, eu estou dizendo que o meu sentimento e o meu pensamento e o meu comportamento tem que estar alinhado. Eu não posso sentir A, pensar B e agir C. Então, se eu estou falando que eu sou no mundo e não estou apenas, se eu sou, é quando eu tenho essas três instâncias congruentes. Quando eu estou no mundo, para o Heidegger, que é um dos grandes representantes do existencialismo, eu estou e nem sempre alinhado nas três instâncias. Eu posso sentir A, pensar B e agir C. Essa é a grande diferença do ser e do estar para o existencialismo. Agora, quando eu, de fato, sinto aquilo que eu penso e ajo aquilo que sinto e penso, eu sou no mundo. O meu ser está conectado com o meu saber. E quanto mais eu sei, eu sou, quanto mais eu sou, eu sei. A gente nem fica doente, a gente fica, gente. A gente fica em paz. Mas isso é o modelo, é o idioma existencial da Dulce. Vá descobrir o seu. Respondi ou enrolei? Respondeu muito bem. Gostei das várias abordagens, viu, Dulce? E a sexta pergunta é: poderia nos dar um exemplo de um acordo que não está com os parâmetros de gravação da ICF? Posso. Nós estamos vivendo, nesse momento, um projeto solidário maravilhoso, disparado por uma cabo-verdiana, que eu tenho muito carinho, que é a Rosa Muniz, que é associada aqui à ICF Portugal, que é o projeto Erguer Cabo Verde, onde vocês brasileiros, nós brasileiros, adotamos com uma alegria que só o nosso povo, no mundo inteiro, tem. O Brasil está em peso no projeto Erguer Cabo Verde. E eu, de cara, já peço uma salva de palmas para todos nós, porque nós fomos tocados por esse chamado. E no projeto Erguer Cabo Verde, eu ofertei a minha ajuda, o meu trabalho, a minha oferta como supervisora de coaches que estão nesse projeto. Então, quando vocês me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando assim: caramba, então vou ensinar o errado? Mas não é para ensinar o errado, que vai reter o errado. Mas é importante a gente saber o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Muito bem. Estou eu lá com os meus 5 supervisionados, pensando justamente no exercício de esvaziar minha xícara mental, e eis que eu escuto uma pérola assim: então, Dulce, como ela não sabia nem o que ela queria, eu fui lá e escolhi mesmo a meta de competência para ela. E pronto. Disse o que ela ia fazer, peguei o papel e o lápis, ditei os passos do plano de ação. Quando eu vi que ela ia se desviar do acordo, eu falei: não, volta para cá, lembra que você cumpriu isso comigo? Vai querer mudar agora o acordo? Como é isso? Então, o que acontece?
nesse momento. É muito interessante, porque eu também levei isso para a minha supervisora, porque todo supervisor também deve ter um supervisor. É importante, para que a gente possa olhar os pontos cegos. Eu falei, epa, estou eu acionando um viés. Que viés é esse, Dulce? Só coach ICF que presta. Coach que não é ICF não presta. Isso é um viés perigoso, porque a gente pode encontrar coaches que são ICF, que realmente bateram com a cabeça, e coaches que não são ICF, que podem ter a sua cabeça muito legal e obrigada. Mas a gente pode acontecer de encontrar o contrário também? Pode. Nesse grupo, eu tenho 5 que não são coaches ICF e uma que é coach. Vou confessar para vocês uma coisa que eu senti quando ele falou essa pérola. Eu estava pensando lá, já nos processos paralelos, que eu estava sentindo. Pô, eu não posso fazer isso que ele fez com a coach dele. Minha vontade é falar, ô coach, pelo amor de Deus, lembra que tu não pode fazer isso? Mas aí se eu faço isso, eu estou fazendo a mesma coisa. Eis que surge uma bandeirante que levanta a bandeira, coach ICF, e diz assim, ué, peraí, qual foi a parte que eu não entendi? Mas o especialista da vida do outro não é o outro? Aí ela começa a falar. E como eu trabalho com essa coisa de esticar o pensamento, então vamos lá, quero ouvir o grupo. Diz para mim o que você pensa. Você, e você? Não, eu acho que não podia ter feito isso. Tá bom, estamos no espaço que é um laboratório de aprendizagem. O que mais? Vamos dizendo. E aí ele pôde perceber, depois de todo esse voo panorâmico, que naquele momento que ele queria atuar como um coach profissional, ele não atuou como um coach profissional. E ali as colegas que estavam ávidas para aprender com aquela bandeirante coach ICF, que aí foi muito engraçadinho, porque a gente não combinou de verdade, ela falou, Dulce, socorro, primeira competência ICF, definição de termos. Temos que dizer o que é coaching, o que não é, o que é psicoterapia, o que é mentoria, o que é consultoria. E eu, dentro de mim, estava igual aquele filme do Ratatouille, quando o irmão lá do ratinho começa a comer comida de boa qualidade, que aparecem os foguinhos. Falei, ai, graças a Deus, alguém está dizendo que eu não posso dizer. Então, olha bem, a gente é humano, a gente sente isso. É importante a gente estar atento exatamente para que a gente possa perceber como é que é, de fato, uma boa sessão de coaching. E aí a gente entende por que o Conselho Federal de Psicologia e aqui a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a OPP, querem impedir que o coaching vá mais longe, porque tem muitos coaches profissionais que estão fazendo caca mesmo. E isso é ruim, porque a gente está no meio disso tudo. Então, mais do que nunca, a gente realmente tem que deixar claro o que é coaching, o que não é, para a gente até saber o que funcionou e o que não funcionou. O que poderia ter sido feito para que fosse mais produtivo. Ana, desde que eu comecei a fazer essa reunião zero, que me dá um trabalho enorme, os meus problemas com os contratos e os acordos de coaching acabaram. Porque os proclamas, eles precisam ser bem definidos, para quando chegar na hora do jogo, todo mundo saber qual é a regra. Então, procura ver o que você deixou de fazer. Não fique com raiva quando uma situação desconfortável entra na cena coach-coachee ou entra na arena grupal, se for um coaching de grupo ou de equipes. Não fique desconfortável. Lembre, você deixou de fazer alguma coisa. Então, é natural que a emoção, como a irritabilidade, venha. Nós não fomos programados para lidar com os problemas da melhor maneira possível. Geralmente, a gente fica reativo com o problema. Quem lida bem com o problema é quem é investigador, pesquisador, cientista, que fica lá vibrando, conseguir dissolver mais um, agora vou para o próximo. A gente tem que aprender a olhar o fenômeno da vida como um grande ponto de interrogação, como nós fazemos enquanto a gente tem até 5, 6 anos, querendo saber as coisas. Mas por que Azul? Por que ele faz desse jeito e não faz do outro?
Sabe, essa conduta jornalística, a gente não pode perder isso. A gente não deve. A gente não deseja. A gente não quer, para a gente poder realizar aquilo que é o melhor que a gente puder fazer. Deixa eu ver aqui. E aí eu coloquei aqui a história de pensar comprido. O que funcionou e o que não funcionou. O que poderia ter sido feito para que fosse mais produtivo. A gente tem que estar atento sempre à aliança. A aliança não pode ser borrada, porque se ela for borrada, ela terá que ser ressignificada. E a gente vai ter muito mais trabalho em dar um novo sentido a uma aliança borrada. Então, tudo isso é para não comprometer as próximas competências, que meu amigo Rodrigo Aranha vai falar em breve com vocês. Mas, Dulce, para se ter um bom processo de coaching, a gente tem que fazer o quê? A gente deve estabelecer e manter um acordo. Eu, antes de estar com vocês aqui hoje, vamos pensar no board da ICF Brasil como se fosse o RH, o chefe, os stakeholders. Eu ouvi deles as necessidades. Ouvi o que eles gostariam que eu fizesse com vocês hoje aqui. Depois acionamos um grupo de stakeholders, que é o Grupo Mato Grosso do Sul, que estuda essa competência há tempos, que é a voz de um chapter e também representa a voz de uma parte do Brasil. Vamos pensar junto quais são as demandas iniciais, ou as demandas do meio do processo, ou as demandas até de quem já é experiente e às vezes ainda bate cabeça com o acordo. Porque às vezes a gente vai aprender com acordo também enquanto se é experiente. Porque você pode viver uma situação inusitada que você não tinha vivido antes. E você vai viver naquela hora. Então, que bom! É a hora para você aprender. Então, a gente deve estabelecer e manter esse acordo, porque ele é o escudo de proteção Colgate. A gente deve adotar uma atitude aberta, flexível e curiosa, que é a nova competência que foi incluída, a tal competência 2, que a nossa maestra Eliana Dutra falou no encontro passado. Cultivar a confiança e a segurança. Gente, como é que a gente cultiva a confiança? Confiar é fiar com o ar. Eu posso respirar oxigênio com você, porque eu fio com você e você fia comigo. Pensa nas palavras como significantes. Não atribua mais um único significado às coisas. Você vai correr mais risco de aprender. Mantenha-se presente. Fique ali. Eu tenho um professor dentro do meu curso, do programa de imersão, que é o professor Hermílio Diaconesco, que ele pega Fernando Pessoa naquele poema Para Além da Curva e faz uma correlação com a competência presença. Não olha para a curva, olha para a estrada, olha para o que está sendo dito. O que está para além da curva, está além da curva. Fica ali com o cliente. Eu recomendo fortemente a ICF Brasil um dia convidar esse romeno que fala português para falar na ICF Brasil. Vocês vão ver que joia, que tesouro esse romeno que a gente chama de carioqueno é. Eu chamo ele de carioqueno porque eu nunca vi um romeno gostar de Martinho da Vila. Nada contra o Martinho da Vila. Só que não é comum a gente saber que um romeno aprende português sozinho e ainda ama Martinho da Vila. Mas ok. E que mais dicas eu tenho, além de me manter presente? Eu tenho que escutar ativamente. Para então, através das perguntas poderosas que não deixaram de existir, da comunicação direta que não deixaram de existir, eu possa evocar a consciência, trazer aquilo que está lá dentro, sabe, que nem a Leila Pinheiro canta, de dentro para fora, sabe, afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, essa dialética, essa dança. Você me permite uma palavrinha?
Sim, Eu sei que o povo vai me matar, gente, mas é o seguinte, como tinha uma pergunta que eu não sei se ficou respondida no chat, né? E ao mesmo tempo a gente já passou alguns minutinhos, então eu queria ver se a gente poderia colocar essa pergunta, até porque a pessoa colocou bem antes, né? É sim, possível? sim, claro, Não, a super possível. pergunta é da Eliana do Alves, não sei se ela ainda está na sala, se ela tiver, pode ficar à vontade para complementar. O que ela, eu acho que a preocupação dela é com relação ao framework, né? Ela perguntou assim: existe um modelo ou escopo para construirmos de acordo com o contrato com o cliente? Sim, existe, inclusive a nossa associação, a ICF, tem vários modelos de contratos de coaching, coaching executivo, life coaching. Ela pode, inclusive, navegar naquele mundo de possibilidades e de realidades. Eu recomendo fortemente que ela use 30 minutos do dia dela, que é o que eu faço até hoje, há 10 anos que eu sou associada à ICF, para poder saber o que esse pessoal especial investiga, cocria, estuda e que muitas vezes já faz boa parte do nosso trabalho para nós. Eu só preciso de uns 5 minutos para finalizar o nosso webinar. Vocês me permitem? Tranquilo. Claro que sim. Após Ah, as sim, Claro que sim. Sem dúvidas. após os 5 minutinhos das Lúcia, a gente só bonitinhas precisa e de 1 minuto para bonitinhas. despedir de vocês, tá bom? Dali. Então, vamos lá. Bom, eu vou pedir para vocês olharem, pensando comprido, esse vídeo que eu daqui a pouquinho vou clicar nos próximos 10 segundos. Vou pedir para que vocês observem o diálogo, vou pedir para que vocês observem a analogia que eu vou traçar nos próximos 15 segundos e os registros que o Pochá faz no smartphone quando acaba, vamos dizer, o vídeo. Opa, Tudo bem? tudo bom? Boa. Vamos indo? Vamos pra onde? Desculpa, você é o taxista, né? Não vou fazer o seu trabalho por você. Não, sim, onde é que é? Põe aí no GPS. Querido. Ah, mas qual é o endereço? Olha só, você tá de má vontade, não tem o menor problema, mas eu vou pegar outro táxi. Não, não é isso, não. Eu só quero saber a rua. Qual é a rua? Olha só, é uma rua comprida, tá larga, aquela que tem os postes de luz e as árvores. Sim, a rua. Você sabia porque me perguntou. Eu só preciso saber onde é que é. É a casa de uma pessoa. Agora, eu tô achando muito estranho você querer saber essas coisas. Eu só vou andando aqui reto, aí quando for pra virar, você me avisa, eu viro a esquerda, a direita. Tá, vai me guiando aí. Eu tô com cara de Waze, amigo? Senhora, eu não... Olha só, eu tô com pressa, então vamos... Você tá com pressa, então acho até melhor pegar outro táxi. Tomar outro táxi aqui na rua. Pede pro aplicativo aí. Tá? Impressionante a falta de preparo de vocês. Não, mas não é que... É fogo. Aí a galera usa o Uber, vocês ficam putos, ficam protestando na rua. Aí é fogo também. Opa! Tá livre aí agora? Tá. Nossa, tudo bem, amigo? Tudo indo, né? Vamos pra onde? Minha casa. Porra. A casa do Renato, não. O gordo, aquele. Mais velho. Bom, eu quero agradecer a vocês. Eu espero que tenha feito sentido, porque nós vimos aí um profissional desesperado, um objetivo de tentar desconstruir para ficar o mais claro possível para ele. Enfim, não correr o risco de não perder clientes para levar as pessoas no canto certo. Bom, passamos 10 minutos, peço desculpas, mas
Se vocês quiserem que eu responda mais alguma coisa, pode escrever por e-mail. Adorei trabalhar com as meninas do capítulo Mato Grosso do Sul. Marcos, espero que tenha sido a seu contento. Wang, muito obrigada. Eu estou muito emocionada porque é muita saudade do Brasil. Dulce, a gente só tem que agradecer você, viu? Volta, Dulce, Uma volta salva de pra cá. palmas. Dulce, eu queria te convidar a dar uma olhadinha no chat, ver quantas palavras, né, carinho para você, viu? E eu confesso, meninas, que eu cometi uma gafe enorme no início com as meninas do Mato Grosso do Sul, né? A Ana Batistucci, que é presidente do capítulo regional, a Regina e a Patrícia, que eu não apresentei, tá, gente? Mas, assim, meu agradecimento, essa parceria, que a cada vez que a gente faz cada webinário, traz um ar fresco, né? Ideias novas, coisas que as pessoas em todo o Brasil têm encontrado e que, ao trazer aqui, instiga as pessoas, né, a ficarem mais à vontade para colocar também as suas perguntas, né? Então, a gente vai estar continuando com participações de capítulos próximos, mas não fiquem tímidos, não deixem de colocar, tá? E eu estou vendo, Dulce, que além de você, tem várias pessoas emocionadas junto com você. Né? Eu quero te agradecer muito, Wang. É a primeira vez que eu palestro para a ICF Brasil. Para mim é uma honra, nesse momento, ser convidada, porque eu nunca senti tanta falta do meu país como eu tenho sentido nesses últimos meses. Dos meus amigos, dos meus filhos, das minhas outras 2 netas, das reuniões da ICF. Eu sempre fiz muitas oficinas, muitos workshops com os capítulos regionais. Mato Grosso do Sul, inclusive, sempre me acolheu com muito amor. Próprio ICF, capítulo regional Minas, Pernambuco, São Paulo, que eu vou ter o privilégio de estar com as meninas na semana que vem, Bahia, que eu também tive a oportunidade de estar, a ICF DF, com a querida Maria Eugênia, e a própria Wang, quando foi presidente, mas eu nunca tinha sido convidada para falar na ICF Brasil. E, para mim, é uma honra, porque é o meu país. Né? Apesar de ser filha de um português com uma brasileira, às vezes eu me sinto, quem já leu Harry Potter, como eu trabalhava muito com criança, eu às vezes me sinto uma Hermione, quer dizer, eu sou metade bruxa e outra metade imortal. Né? Então, eu me identifico muito com a Hermione, até porque ela também é muito estudiosa, como eu penso que sou, então a identificação é gigante. Mas eu quero agradecer muito a vocês. Estou vendo a Gabizinha agora, não tinha visto antes. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se puder mandar a gravação para mim, eu te agradeço, Wang, Marcos e todas. Agora, a voz, eu acho que uma das vozes era da Carla Zana. Eu tenho quase 100% de certeza. Era. Não sei se ela ainda está aí, mas é lá, Carlinha. Ela está, estou vendo ela na tela ali, ó, agitando para você. Agora em Cris silêncio. Coquiel, amiga. A Cris Coquiel. Muito obrigada pela presença de vocês. Muita saudade. Colocou no chat para você que eu sei que não é a mesma coisa, mas que você está um pouco aqui no Brasil também, no coração de cada um de nós. Pode ter certeza disso, tá? Dulce, então vamos combinar que esse daqui não seja somente a primeira vez que você vem falar a partir da ICF do Brasil, mas que você possa vir estar com a gente e dividir o seu conhecimento e nos instigar com uma coisa que eu achei maravilhosa, sabe? Acho que me renovou a alma, a curiosidade que nós coaches precisamos ter na alma, no coração, para poder estarmos presentes. Achei que você foi maravilhosa ao colocar isso. Então, o convite está aberto, tá? Eu aceito todos, porque eu sou apaixonada pelo processo de desenvolvimento humano, acho muito legítima a causa do coach profissional e acho que a gente tem que fazer mesmo esse espaço, essa troca de aprendizagem. Uma coisa que eu queria dizer às pessoas antes de ir embora, se você quer empoderar o seu baldinho como um profissional,
não só se aproxime do seu capítulo regional e do seu capítulo nacional. Faça parte do board. Eu me lembro que eu aprendi muito quando eu fui presidente da ICF Rio. Muito. Vocês não têm ideia como as competências, só as pessoas que estão no board, nossas, elas são revigoradas, elas são nutridas, como se nós fôssemos o Popeye comendo espinafre. Sabe o desenho do Popeye? Então, e além de você aprender com essas pessoas do mundo inteiro, porque você conhece gente de tudo quanto é canto, porque você está numa associação internacional. É fantástico, é fantástico. Você vê o ser humano puro, na sua essência de humanidade. Então, isso, para mim, é uma honra, é um privilégio. Eu sou, como eu disse, mais do que coach. Eu sou uma educadora existencialista que procura falar as linguagens daquele grande outro que me contrata. Eu faço o meu trabalho com o maior amor e a maior seriedade possível, porque eu amo gente. Muito obrigada. Uhul, Dulce! Uhul! Parabéns! A palavra está com você para o encerramento. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigada, então, e até daqui a umas 2 semanas, competência 4. Qual é a última palavra? Gente, o pessoal perguntou, comprido, trazido pela Dulce, tá? Na expressão que ela usa, ok? Comprido. Comprido. Isso. Pensamento comprido. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Dulce. Até mais. Boa noite. Obrigada, Dulce. Obrigada, Dulce.